Você que nos assiste, já teve filhos ou já tem netos? Então sabe que cuidar de um recém-nascido é muito prazeroso, mas é também desafiador. Muitas vezes nós não sabemos qual é a melhor atitude, ficamos angustiados, aí fica naquela dúvida. Para quem eu pergunto, sigo a orientação de quem, ligo para o pediatra, vou ao pronto-socorro? É importante que nesta hora as famílias estejam bem orientadas. E nós vamos agora trazer então informações sobre momentos importantes no cuidado da saúde dessa criança. Assim que ela nasce, ela deve passar por alguns exames de saúde, que no nosso país já são obrigatórios. Vamos entender quais são eles e quais são os objetivos desses procedimentos. Todo recém-nascido passa por uma avaliação geral de saúde, o que permite diagnósticos precoces de doenças. Os primeiros exames são feitos já na maternidade. Você tem o teste do pezinho, o teste do olhinho, que é para avaliar a catarata congênita e glaucoma congênito, que é feito na maternidade, o teste da orelhinha, que é um teste só para saber se a criança escuta ou não. Agora o teste do coraçãozinho, que dá uma previsão de criança que pode ou não ter alguma cardiopatia. Ainda está em discussão, apesar de já ter sido aprovado, o teste da linguinha, que é para avaliar se essa criança tem ou não algum problema de freio lingual, para tomar alguma atitude antes de qualquer coisa. A princípio, esses são os exames feitos na maternidade. Doutora Ana Maria, estes exames, eles procuram doenças que já existem ou eles diagnosticam ou indicam doenças que podem vir a existir? Eles indicam problemas que já existem. Então, por exemplo, no teste do pezinho, né, que é um dos exames de triagem. O primeiro, talvez, que foi? O primeiro. Na verdade, a primeira coisa para o recém-nascido é ele ser atendido no momento do nascimento por um médico, né? Porque o nascimento envolve muitas mudanças. E alguns bebês precisam de ajuda para começar a respirar. Então, esse é o primeiro momento. Aí, a gente vai fazer um exame físico bem detalhado do bebê e existem os exames de triagem do recém-nascido. Então, a gente, como tem o teste do pezinho, né, que é um direito a qualquer criança brasileira, de realizar essa triagem com coleta de sangue no pezinho, que é um local fácil de coleta, porque na extremidade a gente tem vasinhos bem fininhos e com uma mínima perfuração no calcanhar, na regiãozinha lateral, saem gotas de sangue e que são coletadas num papel e a gente envia para análise, né? Então, o teste do pezinho é extremamente importante na detecção precoce de problemas, principalmente para se fazer intervenção precoce e garantir um bom desenvolvimento da criança, porque muitas doenças cursam com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, se não forem diagnosticadas precocemente e se não for iniciado o tratamento o mais cedo possível. Então, esse é o risco que uma criança corre quando não é submetida a estes exames. Isso. De ter doenças que poderiam ser tratadas precocemente, Isso. com mínimas complicações, e que pela falta de diagnóstico acabam trazendo maiores riscos à saúde da criança. Sim, você fazer a intervenção no momento mais tarde na vida, onde você já tem comprometimento do desenvolvimento e às vezes até do crescimento, como é o caso do hipotireoidismo. E aí os pais já têm aquela primeira reflexão de que é melhor submetê-lo a estes exames, mesmo que sofra um pouquinho, que doa um pouquinho, alguns pais não gostam nem de ver, do que ficar sabendo tarde que ele tinha uma doença que a gente poderia ter diagnosticado antes. Essa é uma culpa que ninguém quer carregar. Então é importante que os pais façam os exames. E quando é que os resultados saem? Como é que a gente deve agir quando esses exames chegam? Então, esses exames, eles são encaminhados. O laboratório, quando detecta alguma alteração, como tem toda a informação da criança e os dados de contato, eles já entram em contato com o hospital, pedem a reconvocação do paciente para a coleta. Os pais muitas vezes recebem esse resultado em 1 semana, 10 dias, pode ser obtido pela internet, tá? É cada vez mais fácil. Pode ser enviado por correio, ir ao hospital retirar o resultado. Existem várias formas. O importante é não esquecer que tem que ter esse resultado em mãos e guardar nos documentos da criança, porque o resultado do teste do pezinho é muito importante. Levar nas consultas e guardá-lo junto aos documentos. Quem vai avaliar este resultado é o pediatra da criança, não é no hospital. Não, é o pediatra não, que vai é o fazer a pediatra. orientação da família. É.
E ele isso deve ser avaliado já na primeira consulta que a família tiver? Geralmente, na primeira consulta, em uma semana, no máximo em 15 dias, a gente costuma ter o resultado do teste. Além desses exames que já são realizados nas maternidades de forma obrigatória, há algum outro que ainda não é público, mas que os pais poderiam recorrer, ou isso já é o suficiente? O teste do pezinho, ele tem 3 opções. Tem um gratuito e que permite o diagnóstico de algumas doenças, né, 6 doenças, mas nós temos 2 opções de teste do pezinho. Tem o super, tem um mais ampliado, que pode detectar até 48 doenças. Mas o que a gente tem regulamentado pelo Sistema Único de Saúde, de opção para todas as crianças, ele já identifica alterações importantes. Se você tem o conhecimento que nessa família da criança existe a possibilidade de alguma outra doença que esse teste não cobre, você pode orientar. Ou a família pode optar pela realização do exame, tá certo? Só que esse exame tem um custo, né? Então, se prepara tem que se preparar para depois. realizar, né? As outras 2 opções que a gente tem para a realização das análises no sangue do pezinho. As outras triagens, a triagem auditiva ela é indolor, né? Avalia possibilidade de surdez, né? Então, um exame de triagem para a surdez, existem outros, então, dependendo desse exame, bebês vão ser encaminhados para outras avaliações mais completas, né? O teste do coraçãozinho, que é um teste importante, que pode dar sinais de alerta por uma possibilidade de uma cardiopatia congênita, já que o coração na vida intrauterina, a circulação do sangue é bem diferente depois que nasce. Algumas comunicações se fecham e o sangue tem que passar pelo pulmão, porque agora a criança tem que respirar. E o oxigênio vai para o sangue por meio da respiração e dessa circulação que se modificou. Então, o teste do coraçãozinho, ele é feito, né, também agora nos recém-nascidos, porque alterações da saturação de oxigênio na mãozinha e no pezinho podem dar sinais de cardiopatia. Então, tem o teste da orelhinha, o do coraçãozinho, o do pezinho. E o importante é o teste do reflexo vermelho, que é indolor. Simplesmente incide uma luz na pupila do bebê e a gente usa o oftalmoscópio e a gente vê aquela coloração vermelha da luz que reflete. Ou seja, para o desenvolvimento da visão, tem que ter o estímulo luminoso. Então, quando a criança tem alguma alteração nos meios oculares, que a luz não chega na retina, pode ter prejuízo do desenvolvimento da visão. Então, esse é um teste muito rápido, muito fácil e muito importante para o desenvolvimento da visão do bebê. E aí o que a gente vê é que cada vez mais a medicina, esses avanços dos exames, dos diagnósticos, possibilitam que as crianças sejam mais bem cuidadas. Por isso, é importante nós estarmos sempre atentos a estes exames. Peço licença à nossa convidada por um instante, para que nós possamos refletir mais um pouco sobre a importância de como conduzir as crianças. No próximo bloco, nós vamos trazer explicações, por exemplo, sobre as dúvidas mais comuns dos primeiros meses de vida. O que será que mais perguntam na primeira consulta ao pediatra? Nossa convidada vai explicar para a gente dessas angústias dos pais. Nós trazemos também aqui a importância de nós valorizarmos as crianças. Não é porque elas são pequenas, que muitas vezes não conseguem expressar seus sentimentos, que nós devemos desprezá-las, devemos achar que elas não devem ser respeitadas ou que elas não sentem o ambiente da casa, que elas não sentem se estão sendo acolhidas ou não. No primeiro bloco, nós trouxemos uma passagem do Evangelho muito conhecida sobre o momento em que Jesus abençoou as crianças e disse que elas deveriam ser levadas a Ele porque delas era o reino dos céus. Nós temos agora aqui no livro Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 2º volume, um momento em que o jornalista Paiva Neto explica um pouco esta passagem e ressalta ainda mais o que nós podemos aprender com as crianças. Subtítulo: Ser como crianças. Advertiu Cristo, abre aspas, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fechar aspas, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 3. E aqui escreve o jornalista Paiva Neto. Naturalmente, o Divino Mestre referia-se à simplicidade de alma, indispensável para o entendimento das coisas do Espírito. A soberba é o grande inimigo dos próprios soberbos, como também o é a hipocrisia em relação aos hipócritas.
pois impedem de encontrar dentro de si os maiores tesouros espirituais. E aqui nós vemos mais uma vez que o importante é que nós estejamos sempre com o nosso coração aberto, puro, sem estes sentimentos que vão inflamando as situações ruins na sociedade, os conflitos, vão causando rancores, ódios. As crianças estão sempre abertas a aprender, a perdoar, a compartilhar. É o que nós devemos também trazer para a nossa vida. Agirmos como crianças significa exatamente sermos como elas na pureza, na simplicidade dos sentimentos. No próximo bloco vamos continuar falando sobre o assunto e você que nos assiste pode participar também ligando para nós. Aproveite agora o nosso intervalo e registre a sua audiência. Viver é Melhor já volta.